Terça-feira, 19 de dezembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Governo do Rio Grande do Sul lança programa RS Seguro Comunidade. Iniciativa vai investir 310 milhões de reais em políticas sociais e de urbanismo. Ainda no estado gaúcho, governador inaugura centro de atendimento em saúde em Imbé. Unidade vai atender 11 municípios do litoral. Temporada de verão tem início no litoral catarinense. Guarda-vidas militares se preparam para atuar nas praias do estado. Curitiba inaugura Centro Nacional de Treinamento de Skate. Complexo conta com 2 pistas oficiais. Terremoto deixa pelo menos 127 mortos na China. Outras 700 pessoas ficaram feridas. No aniversário de Garopaba, cidade sede da Pix TV, no estúdio, entrevista com o prefeito Júnior de Abreu Bento. E reportagem especial mostra a ligação da cidade, que já foi armação baleeira e vila de pescador, com a construção civil. História que se repete desde a fundação. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 5 minutos. Com a intenção de combater a violência, o governador Eduardo Leite lançou o RS Seguro Comunidade, um programa que vai investir 310 milhões de reais em políticas sociais e de urbanismo em territórios com altos índices de crimes violentos. O programa tem como foco o combate à criminalidade e o desenvolvimento social. O projeto vai atuar em 23 municípios do Rio Grande do Sul, trabalhando com a juventude e na busca da inclusão social. A expectativa é que a iniciativa contribua para reduzir os índices de violência no estado. Disponibilizando mais de 300 milhões de reais para serem investidos nos próximos anos, inclusive em intervenções urbanísticas, para que além do programa social que lá vai estar presente, na área da cultura, do esporte, lazer, educação, a gente também ter uma percepção da comunidade a partir das questões urbanísticas, de pavimentação, da habitação, os parques e praças ali existentes, a iluminação pública, o saneamento nessas comunidades ser transformado para que assim a gente consiga consolidar uma nova etapa para a vida dessas pessoas e de todo o nosso estado. Entre as ações previstas estão intervenções de urbanismo social construídas em conjunto com os moradores, fomento na geração de renda, atuando na qualificação profissional e empreendedorismo, investimento em projetos de cultura, esporte e lazer e acompanhamento psicossocial de jovens em situação de vulnerabilidade. A violência, a criminalidade, ela tem causas múltiplas, então nós não podemos apresentar uma solução única. Por isso que a gente tem esse propósito de reunir todos os atores possíveis e aqueles que quiserem tomar essa iniciativa, desde as prefeituras municipais, com as suas secretarias, todas as secretarias do Estado, isso eu acho que é inédito, é importante mencionar, todas elas estão comprometidas com a iniciativa, a sociedade civil organizada, então a CUFA, hoje a gente está fazendo um grande lançamento, mas a Central Única das Favelas e o Instituto Gerando Falcões já estão trabalhando conosco já há bastante tempo. Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje tem 2 times de futebol saído das comunidades da Loma do Pinheiro, um time feminino, e de Montenegro, um time masculino, graças ao incentivo que o Estado deu para que pudesse ser realizada a Taça das Favelas aqui no Rio Grande do Sul, estão já nas quartas finais. E o município de Imbé, no Rio Grande do Sul, recebeu um novo centro de atendimento em saúde. A inauguração contou com a presença do governador do estado, Eduardo Leite. A unidade faz parte da rede do programa Te Acolhe. Este é o 23º Centro de Atendimento em Saúde da rede Te Acolhe, inaugurado desde setembro pelo programa, e vai atender mensalmente cerca de 150 pessoas com transtorno do espectro autista. Em Imbé, uma equipe multidisciplinar de profissionais vai realizar atendimento com foco no desenvolvimento pessoal, inclusão social, cidadania e apoio às famílias. A unidade será referência regional para 11 municípios do litoral. Areta, precisamos trabalhar por algo para o estado todo. A gente precisa
fazer disso uma política do Estado, para levar para todas as regiões. Porque aquelas mães que eu encontrei num primeiro momento desesperadas por atenção, hoje eu tenho o prazer de reencontrar tantas vezes que eu volto a Pelotas, felizes, me contando da evolução dos seus filhos, do quanto que, pela atenção que eles têm dessa equipe multidisciplinar, eles conseguem conviver melhor, se relacionar melhor, né, ter uma vida melhor, portanto, para si, as crianças e os jovens, e naturalmente para as suas famílias. Então, a gente precisa fazer disso uma política para o Estado todo. Na solenidade de inauguração, a secretária da Saúde, Arita Bergman, também anunciou que o governador autorizou para o próximo ano o planejamento para dobrar o número de CAS, passando para 60 unidades. Não é só sensibilidade, é dinheiro, porque são R$70 mil por mês. Se multiplicar por 12, a gente tem R$840 mil por ano para cada centro. 60 centros são mais de R$50 milhões que o governo do Estado vai aplicar nessa política pública só nos centros de atendimento, mais os centros micro-regionais e macro-regionais. É uma política pública de R$65 milhões do governo do Estado. E a Cooperativa Agrária anunciou novos investimentos no Paraná. O governador Ratinho Júnior e o presidente da empresa assinaram um protocolo de intenções que inclui a ampliação da indústria de milho e aveia no programa de incentivos fiscais do governo do estado. O investimento na fábrica, localizada em Guarapuava, na região central, está sendo feito em 2 etapas e soma cerca de R$55 milhões. A cooperativa pretende mais que dobrar o processamento dos cereais. A produção deve saltar de 60 mil toneladas por ano para cerca de 140 mil toneladas e gerar aproximadamente 70 empregos diretos. O estado do Paraná hoje, ele é uma marca do quê? É uma marca que aqui as empresas podem investir, é uma marca aqui que as empresas sabem que aqui é respeitado os investimentos, é uma marca porque nós temos valores como boa mão de obra, nós somos um estado que olhamos os investimentos em cima de sustentabilidade. Então, foi uma surpresa porque em menos de 20, 30 dias eles vêm anunciar fora os 400 mais 210 milhões, ou seja, estão antecipando investimentos que eles fariam provavelmente em fevereiro, em março, já antecipando agora para poder contratar as empresas e começar a buscar, na verdade, todos os parceiros para tratar esses investimentos. A PCH São Jerônimo, localizada na divisa dos municípios de Pinhão e Guarapuava, recebeu R$160 milhões com financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. A estrutura terá uma potência instalada de 15,5 megawatts após concluída, o que deve ocorrer num prazo de até 30 meses e vai tornar a cooperativa autossuficiente em energia, levando em conta o que é consumido nas unidades. A Agrária também está finalizando a construção da maltaria Campos Gerais, em Ponta Grossa, que deve ser inaugurada no primeiro semestre do ano que vem. Na verdade, é um aditamento, ou um novo Paraná competitivo para nossa indústria de milho, que inicialmente começou a produzir em 2014 e 2015, e agora estamos ampliando a produção. E isso denota investimentos em 2 fases, uma já concluída e outra que deve iniciar no ano que vem. E isso vai ser apoiado pelo Paraná Mais Competitivo, que é um importante incentivo e fundamental para que essa ampliação e a ampliação da produção e manutenção da indústria fosse possível. Com o início da temporada de verão, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina trabalha na preparação dos guarda-vidas militares que vão atuar nas praias do estado. O treinamento, realizado anualmente, reúne os bombeiros militares que irão atuar nas praias catarinenses. Os agentes serão responsáveis pela coordenação dos guarda-vidas civis, que juntos irão garantir a segurança dos banhistas. Então, nossos coordenadores de praia, como serão os gestores da Operação Veraneio, em cada um em sua região, a qual ele vai ser composto por uma equipe com guarda-vidas civis.
E o nosso foco principal é a prevenção dos acidentes no meio aquático, né? Reforçando esses pontos com as correntes de retorno, ocorrências de costão, ocorrências com embarcação. Então, ao longo dessa semana, nós vamos passar por esse treinamento, essas atividades que são as mais corriqueiras, que a gente mais encontra no dia a dia, onde os turistas se submetem a algum tipo de emergência, e o nosso profissional ele tem que estar bem preparado, condicionado, né, fisicamente, emocionalmente também, para que ele possa prestar um melhor atendimento para a sociedade catarinense e para os turistas que aqui frequentam. Em uma ação, os bombeiros realizaram treinamento em trilhas e costões, atividade que serve de preparo para o atendimento de eventuais ocorrências em locais como esse. Nós estaremos fazendo reconhecimento das correntes de retorno e os costões. Posteriormente, nós vamos fazer uma instrução especificamente de costão, então a gente vai fazer uma entrada no costão, que é uma das ocorrências que a gente mais encontra durante a temporada de verão no nosso estado. E na parte da tarde nós teremos a parte de manutenção e condução de quadriciclo, que é um dos equipamentos que a gente utiliza como um equipamento acessório para os nossos salvamentos e resgates ao longo das faixas de litoral, tanto de praia quanto de balneário de água doce também. Além da recomendação em se banhar em praias com a presença de guarda-vidas, os banhistas precisam tomar alguns cuidados antes de entrar ao mar. Uma das dicas é a condição da praia, sinalizada por bandeiras fixadas na orla ou nos postos de guarda-vidas. A tecnologia também ajuda os banhistas. A gente orienta que todo turista, antes de sair de casa, ele baixe o aplicativo CBMSC Cidadão, para que o turista, antes de sair de casa, ele possa verificar qual é a condição daquela praia a qual ele gostaria de ir. E se ele quiser conhecer, ele consegue clicar em cima através do ponto pelo GPS, ele consegue ter essa localização desse posto e ir com mais segurança. No posto de guarda-vidas, ele ainda pode perguntar para os guarda-vidas qual é o ponto mais adequado para tomar banho. Por esse aplicativo, ele consegue verificar se essa praia é acessibilidade, se ela tem o projeto Praia Acessível, onde a gente tem as cadeiras anfíbias, se tem presença de água-viva, se a condição do mar é de ressaca ou não. E a condição geral da praia, se é uma bandeira vermelha, amarela ou verde. Então, antes de sair de casa, esse cidadão ele já pode se direcionar para aquela praia mais adequada para ele poder ter um momento de lazer bacana. O maior índice de afogamentos são em regiões onde não há a presença de guarda-vidas. Por isso, esses locais devem ser evitados. Porque são pontos que não são sinalizados como locais perigosos e muitas vezes a pessoa, pela falta de conhecimento, ela acaba se colocando numa posição de um possível afogamento, de um possível arrastamento, e muitas vezes não vai ter um profissional lá habilitado, capacitado pelo Estado para que possa dar o primeiro atendimento e aumentar as chances de sobrevivência. Então é algo bastante perigoso que a gente não vê isso ser às vezes veiculado da forma como a gente gostaria, e essas pessoas devem também ter essa atenção para prevenir os acidentes e com as crianças principalmente, né? Evitar bebida alcoólica, se não souber nadar, não entre na água. Algumas dicas, né? Passe protetor solar, se hidrate. São várias dicas que a gente dá, né? Respeitar as sinalizações de praia. Tudo isso vai contribuir para que essas pessoas, né, esses turistas, possam ter um verão bacana e um momento de lazer e voltar em segurança para suas famílias. E na região norte de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, o presidente do BRDE e o prefeito de Jaraguá do Sul assinaram 2 contratos importantes para o município. O primeiro contrato, no valor de R$70 milhões, vai financiar obras de pavimentação, recapeamento de vias, construção de pontes e passarelas. O segundo é para a construção da nova estação de tratamento de esgoto, com valor financiado de R$53 milhões. A gente tem um investimento aí aproximado total de 125 milhões para nós atingir o 100% de tratamento do nosso esgoto sanitário, projetando isso para entre 2 anos e meio e 3 anos de obra. E esse dinheiro do BRDE foi muito bem-vindo para nós poder dar essa alavancada e terminar esse projeto aí dentro de 3 anos. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, destacou a importância do banco aos municípios catarinenses. Estamos fazendo agora os empréstimos para os atingidos, né, os emergencial. Só ontem, né, João? Só hoje 182 contratos. 182 contratos. Então você veja bem a importância do banco nesse momento para que a gente possa ajudar as pessoas que foram atingidas por enchente, perderam tudo, enfim, pessoa física, pessoa jurídica, micro, pequena empresa, enfim, é uma obrigação todos nós fazer com que as empresas possam se reconstruir e continuar prestando
acima de tudo, dando emprego. E agora nós vamos com notícias internacionais. De acordo com as autoridades paraguaias, um policial e 9 detentos morreram durante uma intervenção militar e policial na penitenciária de Tacambu, em Assunção. Pelo menos 36 agentes e 24 presos ficaram feridos durante a operação. Segundo a polícia, o objetivo da operação era transferir Javier Rotella, que chefiava o presídio. As autoridades afirmam que o narcotraficante vivia com a mulher, que está grávida, tinha todos os confortos e administrava um pequeno supermercado dentro da unidade, conhecida como La Jungla, ou a Selva em português. Com firmeza e determinação, hemos realizado uma operação histórica. Com firmeza e determinação, realizamos uma operação histórica e inédita para construir um país mais seguro para nossas famílias. Durante décadas e com o conhecimento de todos, a prisão de Tacambu tornou-se um centro a partir do qual operavam grupos criminosos, planejando roubos e distribuindo drogas que envenenam mais de 90 mil jovens apenas em Assunção e Assunção Central, e muitos mais em todo o país. 90 mil jovens de solo Assunção e Central e há muitos mais em todo o país. Em um balanço parcial, foram confirmadas a morte de um policial e 9 detentos, além de 36 agentes e 24 presos feridos a tiros. Ao todo, 700 detentos foram distribuídos provisoriamente em diferentes unidades militares. Na operação, ainda foram resgatadas 48 mulheres que acompanhavam os companheiros clandestinamente. 127 pessoas morreram em um terremoto que abalou a China. Outras 700 ficaram feridas. Os dados foram atualizados pelas autoridades chinesas nesta terça-feira. As equipes de emergência procuram sobreviventes entre os escombros dos vários edifícios que desabaram após um terremoto em uma área remota do noroeste da China. O tremor aconteceu quase 1.300 quilômetros ao sudoeste de Pequim, na província de Guangzhou. As autoridades da província de Qinghai anunciaram um balanço atualizado de dezenas de mortos e centenas de feridos. O terremoto danificou mais de 155 mil prédios, segundo o canal público CCTV, e obrigou os moradores a correr para as ruas em um período do ano com temperaturas congelantes. O Instituto Geofísico dos Estados Unidos detalhou que o terremoto de magnitude 5,9 ocorreu às 11h59 da noite no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. A agência estatal Xinhua informou que a magnitude do terremoto foi de 6,2 e o tremor foi sentido a 570 quilômetros de distância. Este é o terremoto com o maior número de vítimas na China desde 2014, quando mais de 600 pessoas morreram em um tremor na província de Yunnan, no sudoeste do país. E ainda nessa edição, reportagem especial mostra a ligação de Garopaba com a construção civil. E depois do intervalo, entrevista com o prefeito da cidade, que comemora 62 anos nesta terça-feira. Voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta.
Garopaba comemora nesta terça-feira 62 anos de emancipação política administrativa. Para comemorar a data, o jornalista Tiago Pereira recebeu aqui nos estúdios da Pix TV o prefeito Júnior de Abreu. E ele falou sobre as ações durante o ano. Boa noite, Tiago. Olá, Andréa, boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A Pix TV está situada em Garopaba, nossa sede operacional, também os nossos estúdios, uma cidade do litoral sul de Santa Catarina que recebe milhares de turistas todas as estações do ano. E para comemorar esse feito, essa estrutura montada na cidade, a gente recebe hoje o prefeito de Garopaba, Júnior de Abreu Bento, que também é dia de aniversário da cidade, 62 anos de emancipação política e administrativa. Júnior, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Obrigado a Pix mais uma vez pela oportunidade. É um prazer, muito grande estar com você e falar da nossa cidade, de aniversário, de mais um ano de emancipação política e que a gente possa estar comemorando muitos anos pela frente. É isso aí. A gente começa fazendo um início lá do ano, fazendo uma retrospectiva de como foi 2023, Creio que a principal notícia foi a questão do censo, que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gestão municipal, que se esperava um número e acabou não dando esse número. A gente tem um apurado aí de pouco mais de 29.959 habitantes, mas o que chama a atenção é o crescimento. Comparado ao censo 2010, a gente cresceu 65%. Claro que tem essa questão da preocupação, se esse crescimento vai se continuar daqui a mais 10 anos, mas houve uma redução, não redução na receita, não se pulou um patamar no fundo de participação do município, Como é que a gestão vai lidar agora com esse número de habitantes, mantendo aquele repasse que já vinha com o número considerado em 2010? Bom, primeiro é que não só o município de Garopaba, mas todos os municípios reclamam desse censo, Porque ele realmente não dá a realidade de cada município. Como é que você vai conseguir fazer políticas públicas recebendo o mesmo valor com a despesa de 65% maior? Então, a gente pede esse reequilíbrio, que o IBGE refaça esse censo, porque essa realidade municipal a gente não vai conseguir ficar segurando muito tempo. Infelizmente, hoje, todos os recursos, tanto estadual como federal, não bancam as despesas mínimas. E o município, cada vez mais, ele precisa da sua receita própria, que, infelizmente, você não consegue fazer política de investimento, e sim política de custeio, custear todos os serviços. Então, o que os municípios pedem, como federação, como associação, é um olhar mais para dentro do município, onde esse recurso retorne mais para a ponta, que é onde você consegue fazer a política. Então, hoje nós temos sim essa grande dificuldade. O IBGE ele não trouxe a realidade de Garopaba. Eu posso dizer para você que nós acreditamos, pelos números, tanto da saúde como da educação, que o aumento é de 100%. Garopaba tem mais de 30 mil habitantes. Infelizmente, nesse momento, nós temos que lidar com esses problemas e administrar com o que a gente tem. Então, tem um pedido de revisão do município? Não só do município, a CNM, que é a Confederação dos Municípios, ela já entrou com esse pedido que possam refazer algumas áreas descobertas que foram feitas pelo IBGE. A realidade de Garopaba não é essa. E uma questão ainda mais preocupante é a alta temporada. A gente falou isso lá em 2020, quando o número de habitantes triplica, quadriplica, é bem maior e a demanda de saúde, de infraestrutura da cidade tem que ser mantida, tanto para a população que aqui está, quanto para quem vem. Existe algum repasse ou alguma ideia do próprio Estado, assim como da União, de fazer algum aporte aos municípios para manter a temporada de verão? Não. Tudo fica sempre nos mesmos valores. Você tem que fazer saúde para 3 vezes mais e não vem nenhum recurso maior. Esse, infelizmente, é um grande problema dos governos, tanto os estaduais e federais. Hoje nós temos o GPA, o nosso Garopaba Pronto Atendimento, é a primeira temporada da debutante, que é o GPA, a antiga Policlínica, que é uma estrutura totalmente menor, totalmente diferente. E a gente sabe, e a nossa briga é que tanto o governo do estado quanto o governo federal nos repasse em emendas, em recursos vinculados, isso não acontece. Então a gente pede cada vez mais que as pessoas contribuam com seus impostos em dias de Garopaba para que a gente possa estar dando continuidade nesse serviço. Engraçado, ontem a gente noticiou aqui no Pix News que o governo do Rio Grande do Sul repassa aos municípios, principalmente do litoral, recursos para manter o atendimento à população que aumenta no litoral, principalmente no litoral norte gaúcho. Hoje o GPA ele pega uma demanda de Garopaba, de Imbituba, de Imaruim, de Paulópolis, sem nenhum convênio. Mas olha quantas pessoas a gente está evitando a transferência para os hospitais de regulação. Então tem que ter esse olhar mais de gestão.
A gente cobra, né? Hoje a gente cobra da Carmen, que é a secretária de Saúde do Estado, só que infelizmente, por enquanto, sem retorno. Perfeito. Um assunto que está sempre em voga em Garopaba, cidade litorânea, recebe, né, milhares de turistas no verão principalmente, é o saneamento básico, que é um assunto que certamente vai estar em pauta ano que vem nas eleições municipais. A sua gestão não conseguiu executar. Tinha um entrave, né? Isso que eu ia lhe perguntar, tinha um entrave que era a questão da revisão do plano municipal de saneamento, que chegou na última terça-feira à Câmara. Eu consultei antes da entrevista e já chegou. Qual é o próximo passo agora, né, lá na Câmara, que tratativa se tem, e ele posto em legislação, em ativa, né? Qual a cobrança será feita para a Casan a partir de agora? Na última semana eu recebi o presidente da Casan aqui em Garopaba e o debate foi exatamente esse. Hoje a Casan é uma empresa deficitária. Garopaba é um dos poucos municípios catarinenses que ainda estão no contrato de programa, lá de 2014, 2012. Então você tem 30 anos de contrato. Só que como é que você pega uma empresa deficitária e vai investir 100, 120 milhões, 130 milhões para a primeira etapa do esgoto sanitário? Não vai ser feito. E ele realmente mostrou essa realidade, que a Casan agora quer equilibrar suas contas de despesas e de receitas. Então a gente veio para um trabalho de alternativas. Hoje o contrato de programa é exclusividade com a Casan. Nós não concordamos, iremos brigar para o resultado, porque a gente quer e precisa desse esgoto na nossa cidade. Sobre sua pergunta, o contrato da Casan previa um estudo de saneamento de 4 em 4 anos renovável. Ele estava vencido desde 2018. Renovamos, encaminhamos para a Câmara e com aprovação a gente precisa cobrar as metas desse estudo. E há alguma conversa ou vocês recebem ofertas de outras empresas para explorar? A gente já teve no momento, inclusive na gestão do Progressistas, uma outra empresa, Águas de Garopaba, que operou a água, né, porque a gente não tem saneamento no município. Existe essa possibilidade? Hoje o contrato de programa ele vê exclusividade com a Casan. Então hoje você não consegue fazer um contrato de terceiros. A subconcessão deveria ser a Casan com outra empresa, que isso não vai acontecer. Nós vamos brigar sim, porque todo o contrato tem direitos e deveres e nós vamos cobrar resultados. Nós não vamos aceitar que a Casan leve da cidade um recurso e não consiga fazer um investimento. Bom, Júnior, hoje a Casan cobra água e o serviço da água é eficiente? Sim, só que o contrato é água e esgoto. E o esgoto hoje é deficitário. E daquele recurso que veio para a construção tanto da rede coletora quanto da estação de tratamento, ainda tem algum recurso em caixa na Casan ou esse dinheiro dissolveu para outras demandas? Para outras demandas, os recursos provenientes foram aquelas feitas lá com a Confé, que enterraram alguns canos. Para frente sempre tem uma desculpa, onde a gente vai colocar está em decisão judicial, você não pode fazer nada. A gente não aceita mais essa desculpa. Garopaba, nossas praias estão em prova para banho. O crescimento da nossa cidade não permite a gente ficar com 0% de esgoto. Essa gestão briga todos os dias para ter resultado. E a gente espera em breve ter boas notícias. Então não é urgente, é para ontem, né? Já passou do tempo. Outro assunto que vai ser muito discutido ano que vem é o plano diretor, né? Que a Prefeitura concluiu as audiências públicas, os minutas de lei já foram encaminhadas para a Câmara Municipal. Agora, obviamente, será debatido a exaustão na Câmara, porque a Câmara também tem constitucionalmente que fazer audiências públicas para debater esse assunto, que é importante, claro. O que a gente pode esperar dessa revisão? Você tem alguma alteração importante que foi sugerida ou que foi proposta que possa adiantar para a gente? Tiago, primeiro é o seguinte, desde a nossa gestão, ela tentou buscar dentro de uma universidade ou de uma instituição que não fosse privada para não trazer um direcionamento. Conseguimos com a Fundação Unisul fazer um trabalho nas comunidades de participação. Claro que você não vai ter unanimidade, mas a continuidade dos parâmetros urbanísticos da cidade com suas atualizações. Não dá mais para a gente ficar com leis já ultrapassadas de 2010. Precisamos atualizar. Eu concordo que a Câmara tem que fazer seu trabalho, torço que ele realmente seja feito para que a gente tenha um plano diretor cada vez melhor. Dessa gestão, teve um trabalho de atualização. Muitas coisas eram defasadas e muitas coisas nem valia mais. Essa foi a ideia das renovações dos planos. A questão da altura máxima das construções se mantém? Tem algum bairro que pode ser contemplado com mais de 2 pavimentos? A questão do zoneamento não mudou em nada, a questão dos 2 pisos também não modificou nada. Existe um estudo que
deverá o município daqui 3, 4 anos verificar o crescimento que ele vai ter. Como é que ele vai crescer? Porque tem lugares agora que não conseguem crescer mais. E é inevitável essa discussão do adensamento e acima de 2 pisos. Nesse momento ainda não, mas a curto prazo é algo que tem que ser discutido com a comunidade. Perfeito. Com relação a essa questão do tarifa zero, né? A gente acompanhou esse ano de implantação, Garopaba foi case, assim como outros municípios, né? Se não me engano já são 9 em Santa Catarina, que não cobram a passagem do morador, né? O transporte público é gratuito realmente, mas a gente não conseguiu vencer o ano sem que esse processo que gerou, que era judicial, voltasse a ser discutido na Justiça. Como é que está hoje esse processo com a Expresso Garopaba, que é a concessionária? Aquela empresa contratada emergencialmente continua operando na cidade? Bom, eu tenho muitas dificuldades, talvez, e até respeito os empresários, porque eles pensam na administração da empresa dele, do lucro dele. Eu penso na coletividade, né, no trabalho de coletividade. Todo contrato tem direitos e deveres. O tarifa zero não começou do nada. Em 2018, o gestor da época ele fez um estudo do custo-benefício de uma concessão de transporte público. Até 2018 nunca teve isso, nunca foi feito esses estudos de transporte público. Contratou-se uma empresa e ali deu-se o custo tarifário e o que a empresa teria de entrada mensalmente. Era em média de 330 a 350 mil reais. Em 2019, a empresa andou mensalmente e não conseguiu chegar nesses valores mensais. Em 2020, a mesma situação. Em 2021, ano pandêmico, a mesma situação. Ou seja, todos os meses, aquilo que a prefeitura falou que a empresa ia faturar, não conseguiu faturar. Que dá um déficit de 6 milhões de reais. Foi briga judicial, foi feito um acordo e foi dito o seguinte: poxa, se hoje eu tenho que pagar 300 mil reais de déficit todos os meses para a empresa, então eu te pago todos os meses e você não cobra mais tarifa. Essa foi a proposta. Então o contrato estava em vigor, a gente só regularizou as metas para poder dar andamento. O que acontece é que a empresa concessionária ela tem seus direitos e deveres. Alguns desses deveres não estavam sendo cumpridos. Não estavam sendo cumpridos. Então a gente pegou algumas cláusulas dessas e a gente está tentando entrar num acordo, ainda não conseguimos, porque quem perde é a população. Sobre a empresa emergencial, ela só entrou porque algumas linhas a Expresso Garopaba não estava mais fazendo. Então o que a gente tenta fazer é equalizar. O servidor, a pessoa lá da ponta não pode sofrer com o transporte deficitário, com o transporte sem qualidade. O que a gente está tentando fazer é equalizar. E volta a falar, a empresa tem direitos e deveres. Nós estamos cobrando também os direitos da empresa, os deveres da empresa. E como é que vai ser agora a temporada de verão? Estamos finalizando o ano praticamente. A população que precisa, que trabalha no centro, mora nos bairros periféricos, zona sul, zona norte da cidade, que precisa do transporte público, vai ter horários especiais e até que isso se resolva? Quando a gente fez a carteirinha para as pessoas, era para realmente ver qual a linha que tem mais movimento, tem menos movimento. Com essa briga com a empresa, hoje a gente não conseguiu andar com nossos projetos. Mas a população pode ter certeza que a gente vai brigar para ter um transporte coletivo de qualidade. Não tem almoço grátis. Só que ao invés da pessoa pagar a tarifa, os impostos dela que está pagando a tarifa. Então o que a gente vai fazer é tentar ter um transporte público de qualidade. Regrando, melhorando e buscando sempre o melhor da coletividade. Prefeito, você recebeu 6 pedidos de abertura de CPI na Câmara, né? Um deles avançou, que chegou a uma conclusão final, um relatório lido pelo vereador Felipe, do MDB, né? Um relatório apresentado, e foi encaminhada essa investigação ao Ministério Público, né? Falando aí na possibilidade, ou se apurou lá, 2.100 cestas básicas que foram desviadas da Secretaria de Assistência Social. Fora isso, outras que chegaram, e a gente encerra o ano com uma CPI que se aponta talvez a mais importante, porque ali fala-se em possibilidade de corrupção, né, entre uma empresa que prestou serviço para a Prefeitura. E o presidente da Câmara está analisando esse processo, ainda não colocou em deliberação. Como é que você avalia esse número alto de CPIs? A gente pode ter um município daqui para frente, com cada prefeito que vier tendo esse número de investigações possíveis? Ou você acha que houve um excesso por parte das pessoas que protocolaram, porque nem sempre foram vereadores que protocolaram as denúncias, né? Primeiro, eu respeito muito o trabalho dos vereadores, né? Sim, nós temos hoje um problema político na cidade, né? Hoje 2/3 dos vereadores são oposição
né? E essa oposição ela vem sim para um nicho muito político e não um nicho muito administrativo. É muito complexo você falar do seu trabalho. Eu acho que toda a gestão ela pode ser melhorada. Eu acho que a Câmara de Vereadores fazer um trabalho muito eficiente. Infelizmente é um trabalho muito político. Por exemplo, das cestas básicas, esses números não são verdadeiros. Quando você termina uma CPI, você manda para os órgãos de controle, 2 deles já arquivaram esses processos. Já arquivaram? Tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público. Então no Ministério Público, essa CPI da cesta básica, ela já se encerrou? Está arquivada, isso. Só que a gente, na verdade, eu vou até modificar. Eu sei que o Tribunal de Contas, ela está arquivada. O Ministério Público pode até passar com mais certeza, mas a princípio estaria. Nós estamos finalizando o processo administrativo, que apura realmente, mais de 1 ano em cima deste processo. Ele continua sendo de servidores investigado. efetivos, servidores que não tem nenhuma manipulação por trás daquela situação. Porque a gente também quer ver a verdade, sabe? Ô, Tiago, a gente não está ali para... Quando vai alguém falar sobre corrupção passiva e ativa, cara, a pessoa tem que cobrar, a pessoa tem que provar isso. Então tá muito fácil, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto e eu não concordo com isso. Eu acho que tem que tomar muito cuidado e eu acho que também tem que fazer ao contrário. Quando você fala em corrupção, tem que provar. Dessa mais recém, que vai virar o ano, certamente vai ser deliberada pelos edis no início do próximo ano, né? Ali em fevereiro, quando retorna às sessões da Câmara. Você tem acesso ao teor dessa denúncia? Você sabe do que se trata? Essa é a mesma empresa que hoje responde um processo administrativo interno por não terminar outra obra. Qual obra? A obra do Complexo da Encantada não foi terminada para essa mesma empresa e a gente está fazendo tudo que diz aquelas cláusulas no contrato, direitos e deveres. Então a gente está cobrando os deveres da empresa e para algumas delas a ameaça vou fazer CPI, eu super tranquilo. A obra do GPA é uma obra hoje que é fundamental para a nossa cidade. Nós botamos uma Secretaria de Saúde que era um prédio alugado, sem acessibilidade. O GPA hoje é um espaço que consegue dar o melhor atendimento. Então eu torço que eles possam verificar, fazer o trabalho deles, mas também ter essa consciência que não é dessa maneira que se faz políticas públicas, no meu modo de ver. Então, só para esclarecimento da população, então essa empresa ela não cumpriu algumas cláusulas do contrato dessa obra, a prefeitura notificou ela e isso que teria motivado essa informação? E agora? Né? Essa eu não vou saber. Ou ela continuou com a obra? Na verdade, Tiago, isso eu não consigo te responder. O fato é que esta mesma empresa estava com uma outra obra no município, não finalizou esta obra, nós pegamos todas as cláusulas do contrato que prevê multa, punição, 2 anos de... Impedido de participar. E após isso, chegou na Câmara uma CPI, né, dessa mesma empresa. Então, não sei se é represália, não sei dizer o que é, mas volto a falar, a gente respeita o trabalho dos vereadores e a gente está à disposição para qualquer informação. E essa obra que essa empresa não terminou, outra empresa já assumiu as obras? A gente fez em outros contratos em vigor e finalizamos, já foi até inaugurada a escola. O Centro Educacional da Isso. Encantada. Isso. Perfeito. Perfeito. Em 3 anos, né, muitas obras, como você mesmo falou, foram inauguradas, né, a Ponte do Siriú, a própria Garopaba Pronto Atendimento, que era para ser uma UPA e ficou por anos ali parada a obra. Era promessa de campanha, vocês conseguiram dentro de 2 anos e meio concluir essa obra, além das escolas da Encantada, Centro Educacional. Queria saber de você quais dessas obras você considera a mais importante, né? E para o ano que vem, um ano eleitoral, que a gente tem um curto prazo para a execução de obras públicas em razão da lei eleitoral, alguma promessa de campanha que vai ser executada já aí nos primeiros meses do ano que vem? Tiago, todas as obras são muito importantes, né? Fato. Todas elas com a sua peculiaridade, com a sua importância. Nós acreditamos que a gente está contribuindo, né? Todo mundo que passou na administração, outros gestores, deram a sua contribuição. E não é diferente desse governo de Júnior e Guto. A gente criou um slogan Garopaba em Ação, né? Planejando a cidade para 30 anos, e a gente está fazendo as obras conforme a gente consegue no financeiro e estabelecer uma rotina de obras planejadas. Claro que a gente quer fazer muitas outras obras, a gente ainda peca muito em infraestrutura, a gente tem muitas obras ainda que são estruturantes, a gente está saindo do governo analógico para totalmente digital,
não é tão fácil, plano de carreira que a gente conseguiu fazer, sabe, a gente consegue ver uma cidade em crescimento. Isso é importante. E a gente torce que a gente consiga dar andamento nesses projetos. 2024 não pode ser diferente. Não é porque é um ano político, claro, tem suas regras de ano político. Eu falo a questão do tempo, né? Que a gente vai tentar, neste período também, dar andamento em outras obras que são importantes para cada comunidade. Você falou em recursos financeiros, né? Você até tinha falado, a sua assessoria falou ali no grupo da imprensa que dia 12 você viria na Câmara para esclarecer a fala de um vereador que citou uma conversa que foi gravada nesse processo da Expresso Garopaba. Mas eu não queria abordar esse tema, eu queria abordar as informações que circulam do déficit financeiro do município de Garopaba. Talvez seja até o momento de você esclarecer, existe esse déficit? Que números nós estamos no momento de arrecadação? O município tem recurso para quanto mais tempo? O planejamento financeiro do município é como uma casa, né? Só que ali você não consegue programar porque você não vende um produto. Então você tem uma programação estratégica orçamentária dentro daquilo que você espera receber. Nós esperávamos receber um valor muito maior de FPM, não recebemos. Por causa do censo? Nós esperávamos um valor maior dos convênios, tanto federais como estadual, não recebemos. O governo federal ele aumenta o valor do salário do professor. Quem é que paga? O município. O que vem a mais? Nenhum real. Hoje o município trabalha com custeios básicos que está inflacionado. Vamos lá. Quanto que custa o exame do SUS hoje? 80 centavos, R$1? Quanto que se paga para um exame no GPA? Então, nós estamos pagando hoje, por quê? Porque a gente é uma grande ONG. Muitos serviços de formas gratuitas. E as pessoas precisam desse serviço. Tiago, morar em Garopaba hoje é muito caro. Você que trabalha no mercado, que trabalha de operador de caixa, que ganha R$2.000, se não tem tua casa própria, R$1.500 fica de aluguel no mínimo. Como é que você vive? Você precisa do poder público. Se eu dizer para você hoje que está sobrando dinheiro de recurso próprio, lá é mentira, não está. Nós estamos contando as moedinhas para finalizar o ano? Sim, estamos. Existem estratégias de passar com superávit? Sim. Pode ser que não dê certo e passe com déficit? Pode acontecer. Dentro das programações que a Lei de Responsabilidade Fiscal está aí para a gente trabalhar. Então, não é o momento hoje de fazer outras obras? Não é. Mas é o momento de você administrar e tentar finalizar o ano da melhor maneira possível. As dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta nessa mudança de governo, né, principalmente quando houve a eleição no ano passado, né, que a gente já sabia que poderia trocar tanto o governo estadual quanto o governo federal, e aí acaba mudando as peças e os interesses, as propostas dos próprios governadores acabam mudando, né? É que, na verdade, a política estadual saiu de um governo muito municipalista, que tinha um plano que era realmente para os municípios, para um governo ainda que não teve esse acesso para os municípios. Não só Garopaba, como Santa Catarina, olha quanto que choveu, olha quanto que danificou, olha quanto que os municípios receberam até hoje, Garopaba nenhum real. Federal e estadual? Isso do Estado. O governo federal também não vem nenhum recurso de emergência. Cadastrado tem alguns milhões, mas para o município não vem nada. Só que os buracos não esperam. Você tem que arrumar lajota, você tem que arrumar a tua estrutura. E é caminhão quebrando, é material que você tem que comprar. Isso são tudo custos a mais. Então, automaticamente a conta não fecha. Prefeito, estamos encerrando a nossa entrevista. Queria que você deixasse uma mensagem, principalmente aos moradores de Garopaba, né? Pela passagem do aniversário, 62 anos de emancipação, embora a gente saiba que a história de Garopaba é mais do que 200 anos de história, né? De povos que aqui passaram e a gente tem registros, né? Tiago, a cidade não é minha, a cidade não é sua, a cidade de todos nós, né? Quando a gente vem aqui morar, seja nativo ou não, você tem que cuidar da sua cidade, né? Porque ela é o nosso presente. Então, fica aqui como um pedido, como um agradecimento. Hoje eu estou à frente do executivo, de passagem, virão outros, que a gente possa agregar, trazer para a nossa cidade o sentimento de compartilhamento de boas ideias, de ter uma cidade que a gente possa continuar com essa segurança, com esse povo acolhedor, que possamos aproveitar ela da melhor maneira possível. E a gente tem que aproveitar o quê? Cuidando,
zelando para ter uma cidade cada vez melhor. Obrigado, prefeito. Obrigado, Thiago. Obrigado, a Pix. A gente está à disposição. A todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que possamos construir com alegria e saúde uma cidade cada vez melhor. Isso aí. E a gente encerra essa edição da entrevista especial. Na próxima semana a gente trará mais uma personalidade para fechamento de ano, presidência da Câmara Municipal, a Polícia Militar, também Bombeiros Militar, para trazer um apanhado de como vai ser essa operação veraneio aqui na cidade de Garopaba. André, eu volto contigo. Obrigada, Tiago. E com relação à fala do prefeito sobre a investigação do desaparecimento de cestas básicas na Secretaria de Assistência Social, o Ministério Público do Estado continua investigando o caso. A última movimentação foi em 28 de novembro. Já no Tribunal de Contas, nossa redação identificou que houve uma movimentação neste dia 19 de dezembro, mas até o fechamento desta edição, o tribunal não informou o teor do despacho, nem confirmou se o processo realmente foi arquivado, como mencionado na entrevista. E você vai ver a seguir, Curitiba inaugura Centro Nacional de Treinamento de Skate. Complexo conta com 2 pistas oficiais. E reportagem especial mostra a forte ligação de Garopaba com a construção civil. A cidade do litoral sul catarinense celebra hoje 62 anos. É depois do intervalo, voltamos já. Estou passando aqui na tela da Pix para dizer que quarta-feira, às 9 da noite, tem programa Backstage inédito. E dessa vez quem sobe ao palco é o grande Ney Lisboa. Vagando em traços da verdade pelas sombras do poder, rondando guetos da cidade para servir e proteger. Ele veio acompanhado da banda e tocou os grandes sucessos da sua carreira. Eu tenho os olhos doidos, 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 já vi. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. Quarta-feira, às 9 da noite, Backstage com Ney Lisboa e banda. Não vai perder. 68 foi barra, plena ditadura, plena resistência, plena tropicália, plena confusão. Foi inaugurado no último final de semana em Curitiba o Centro Nacional de Treinamento de Skate. A cerimônia ocorreu durante o Campeonato Brasileiro de Skateboarding Park de 2023, que reuniu atletas de todo o país. Com investimento total de 3,5 milhões de reais, a construção iniciada em dezembro de 2022 contempla 2 pistas oficiais das modalidades Park e Street. O esporte que estreou nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 rendeu 3 medalhas para o Brasil, logo na primeira edição. Além de ser um lugar que vai dar treinamento aos profissionais, né, os nossos atletas, alguns que inclusive vão para Olimpíadas, também vão dar a oportunidade de abrir para a comunidade. Toda a população, os filhos de todos vão poder participar aqui, treinar, brincar, aprender e, além de tudo, fazer o contraturno escolar, porque o Complexo Tarumã agora passa a ser aberto todos os dias. O complexo esportivo conta com uma estrutura completa de 1.500 metros quadrados. O espaço servirá nos próximos anos como local de preparação da Seleção Brasileira de Skate para disputas internacionais, tanto adulta quanto juvenil, inclusive de olho nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Esse espaço que se acopla ao Complexo do Tarumã, que tem muito projeto social da Prefeitura com o Estado, com jovens no contraturno escolar, praticando esporte, futebol, vôlei, artes marciais, e agora uma das principais pistas profissionais de skate do país, com profissionais que estão aqui, que também terá um projeto de contraturno e um projeto social. O atleta Guilherme Cury, uma das promessas da modalidade, já testou a pista. Natural de Curitiba, ele foi um dos primeiros skatistas da história a executar com sucesso a manobra 900 graus, que consiste em 2 voltas e meia no próprio eixo.
Essa pista ficou muito boa, dá para treinar bastante nela. E eu acho que essa pista vai me ajudar bastante a andar mais no parque mesmo e talvez ter chance para ganhar uma vaga nas Olimpíadas, né? A construção é fruto de um termo de cooperação entre o governo do estado, por meio da Secretaria do Esporte, a Federação de Skate do Paraná e a Confederação Brasileira de Skate. O complexo conta ainda com espaço para outras práticas esportivas. Essa pista de skate, que é uma das melhores do Brasil, que está aqui à disposição, e será um centro de treinamento da seleção brasileira. Também uma área de artes marciais, que nós estamos inaugurando hoje, com 8 modalidades de artes de lutas, todas gratuitamente à disposição da população. Vai ser uma grande oportunidade para a gente colocar as crianças todos os dias fazendo esporte e evitando, né, um caminho errado da vida. E como falamos, Garopaba, no litoral sul catarinense, uma jovem senhora completa hoje 62 anos de emancipação. Só que, na verdade, a história por aqui iniciou no século XVI e continua até hoje. Um pouco dessa evolução você confere agora na reportagem de Vinícius Pacheco com imagens de Guto Lavini. Essa terra abençoada por Deus, terra de praia onde o sol brilha, né? Sobre o imenso verde mar. É um espelho onde sentir as belezas do Brasil sem pau. Não é verdade? É verdade. Ai. É verdade mesmo, dona Wanda. Essa é Garopaba, uma cidade recheada de belezas naturais, irrigada por lagoas e cachoeiras, rodeada por morros e belas praias. Há registros que foi visitada em 1525 por unidades navais espanholas, mas o primeiro povoado só surgiu em 1666, formado por imigrantes açorianos, onde encontraram os tupis-guaranis, os primeiros habitantes desta terra. Por muitas décadas, foi um polo da pesca da baleia. Em 1793, foi criada a armação de São Joaquim de Garopaba. Entre as lembranças desta época está este casarão, de 1795, que auxiliava na logística e administração da pesca baleeira no Brasil colonial. Mas foi apenas em 1830 que Garopaba passa a ser considerada uma freguesia. Isso só ocorre depois da autorização do governo da época para que fosse construída a igreja matriz, a casa paroquial e o cemitério. Por muitos anos, esta construção serviu como base religiosa que protegia os baleeiros da armação e também um marco arquitetônico no complexo baleeiro no final do século XVIII. Aqui também era um local de encontro da população da época para eventos sociais e políticos. Eles edificaram os primeiros oratórios ou erminda. A minha avó falava nisso. Tanto chamava erminda como oratório. Vamos à missa não era na igreja, lá no oratório. Vamos à missa na erminda. É a mesma coisa, sabe? Então, aí eles edificaram um oratório. Mas a minha avó contava que era muito frio, não tinha soalho, não tinha nada, era tudo assim, porque o povo daquele tempo não tinha, né? Não tinha nada como ajudar. Mas eu só queria dizer uma coisa. É no mesmo lugar onde hoje existe a Igreja São Joaquim. É em 1890 que Garopaba é elevada à vila, o equivalente ao município nos dias atuais. Em outubro de 1906, passa a fazer parte da comarca de Palhoça. Em 1923, perde a condição de município, passando a integrar Imbituba, pertencendo à comarca de Laguna. Em 1930, volta a pertencer a Palhoça, e assim ficou por mais de 30 anos, até voltar à condição de município em 1961, sendo fundada em 19 de dezembro de 1961, completando em 2023 62 anos de idade. Até hoje eu não tenho saudade daquele tempo. Porque eu vejo muita gente dizer, tempo bom é naquele tempo. Não. As mulheres queriam lenha para botar no fogo, tinha que subir o morro para pegar. Não é? Então, para mim foi a coisa melhor que teve, foi a evolução da nossa cidade. Os jovens estudam, não é verdade? Que tem estrada para ir, para voltar, já tem colégios aqui. Não tinha colégio, não tinha nada, tinha uma escolinha.
Eu estudei nessa escolinha, não tive estudo não, eu só estudei na escolinha até 3º ano. Desde a influência da construção da Igreja Matriz na transformação desta localidade em freguesia, outras obras foram surgindo e moldando a cidade. Muitas paredes foram erguidas nesse tempo, transformando o cenário deste município litorâneo, mas sem nunca perder uma das características: manter o horizonte livre para todos. Esse crescimento horizontal, né, que a gente vê em Garopaba, na nossa opinião, é o que mantém Garopaba no estilo que ela é, né? Que vem desde aquele momento, né, que a gente estava falando da construção da igreja, de freguesia, que passou para a vila. Ela tem mantido essa característica horizontal, as casinhas, né, aqui na parte histórica, casas pequenas, baixas, telhados coloniais, né? Isso aí, então, preserva um pouco da característica do que é Garopaba, né? Fundamentais nesta construção desses trabalhos estão aqueles que, com as próprias mãos, aos poucos, constroem a cidade. Entre eles está seu Zeca, que há mais de 50 anos trabalha na construção civil. Quando eu comecei na Garopaba, não tinha nada na Garopaba. Então a gente começou sem nada. A primeira casa foi feita lá na Garopaba, foi eu e Falcido Mané que fizemos. Entendesse? E daí a gente foi trabalhando e foi empretando, que a graça de Deus. Depois eu criei 3 filhos, que a graça me casei, me criei 3 filhos. Aluno do Maneca, quando começou aos 16 anos de idade, se tornou professor do próprio filho, o Xande, passando a profissão para a próxima geração. Esse aqui sempre me acompanhou toda a vida. Quando eu levei ele com 10 anos, quando eu já levava ele para trabalhar comigo, com 10 anos ele já começou a trabalhar. Que ele via eu fazer, ele fazia tudo. E com a graça de Deus, eu fui professor dele. Hoje ele é um professor meu. Foi meu pai que começou, meus tios, que a minha família é quase toda construtor. Então, é isso aí. Ainda pretendo continuar muito fazendo o que eles começaram. E é assim, tijolo por tijolo, aos poucos, Garopaba vai crescendo, passando pelas mãos de profissionais experientes ou por aqueles que ainda estão em formação. Xande aproveitou todo o ensinamento do pai para replicar em novos pedreiros, assim como o Vinícius, que já tem a construção civil como paixão. Bem dizer, tudo hoje na minha vida eu tenho que agradecer a obra, porque sempre foi o meu trabalho, tudo que eu consegui foi ela. E é uma área que eu gosto muito e que eu pretendo seguir assim o resto da vida. Em Garopaba, a construção civil representa em torno de 20% da arrecadação de impostos. Só neste ano, com mais de 500 alvarás emitidos, o setor já movimentou uma média de 200 milhões de reais, se destacando como uma das principais fontes de renda do município atualmente. Então, o quanto isso representa, né, em toda a linha de produção da construção civil, não só do setor de serviços, mas também da construção como um todo. Isso eu acho que é uma grande fatia da nossa economia e vem fomentando todo esse trabalho que a gente consegue executar aqui através de levar infra e estruturar saúde e educação. Então, a construção civil está fomentando tudo isso que a gente consegue ter hoje de serviços. Devido ao alto custo do valor da terra, Garopaba tem passado por mudanças características nas construções. Desde 93 trabalhando como técnica em edificações, Nádia tem acompanhado essas mudanças de perto. As construções, elas estão seguindo num padrão de ocupação máxima do lote permitido, né? Então, se pode 50%, ocupa-se 50%. Só pode 35%. Mas se ocupa todos, diferentemente de alguns anos atrás. Comprava um lote e fazia uma casinha para se morar. Hoje não. Hoje se ocupa 50% para investimentos, né? Se pode 4 unidades, faça as 4. Para venda ou para aluguel, né? Então, essa é a diferença que a gente tem visto. A gente pode observar que as obras começaram a ficar mais enxutas e o pessoal começou a usar o metro quadrado aqui com mais inteligência. Então, a gente tem visto construções mais bonitas até, com essa característica, e um aproveitamento melhor do solo de Garopaba, né? Que é um solo muito valorizado devido à nossa limitação de pavimentos e gabaritos. De casas simples a casarões, de uma igrejinha de chão batido a uma igreja fascinante. Aos poucos, Garopaba vai tomando outras formas, sem perder as características de um povo acolhedor, trabalhador e apaixonado por esta terra. Eu vi bem como era Garopaba. Eu nasci em 1930, já estou com 93 anos, vivendo nesse lugar, e eu amo esse povo e essa gente.
para terminarmos o Pix News de hoje, não poderia ser diferente. Encerramos com imagens de Garopaba. A capital nacional do surf celebra os seus 62 anos nesta terça-feira. Parabéns! Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. E a gente se vê amanhã ao vivo, às 8 da noite, no horário de Brasília. Até lá, boa noite. Pix TV é conteúdo todo dia.